pessoal, estamos aqui para fazer a gravação hoje do nosso 8º programa da série A Criatividade Brasileira na Loteria. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, é uma pessoa muito conhecida e para os que não conhecem, com certeza será gratificante porque ele conhece muito e já tem uma experiência enorme fazendo instrumentos, ensinando. E é um prazer enorme apresentar para vocês, para os que não conhecem, o Regis Bonilha, nosso grande amigo também. Isso aí. Obrigado, Regis, prazer pelo convite. muito grande te receber aqui. E gostaria primeiro que você, como sempre, pudesse contar um pouquinho assim do início, como é que você chegou na loteria e como é que são todos os caminhos aí desses vários anos já que você se dedica. Pois é, Oscar, a loteria para mim meio que aquela coisa cai de paraquedas, né? Eu nunca esperava que isso acontecesse. Eu acho que o cidadão não cresce assim, almejando a sua profissão, vou virar luthier. Isso para mim não fazia nem ideia de que isso pudesse acontecer. Eu sou filho temporão, né? Eu tenho um irmão 15 anos mais velho. O meu pai ele foi ex-combatente da FEB. Puxa. O meu pai hoje, se vivo estivesse, já estaria beirando aos 100 anos, né? Meu pai foi pai já bem coroa, né? Já com 50 e tantos anos, que apareceu o Regis Bonilha, apareceu por aí, né? E assim, o meu irmão, ele já era profissional na área da construção civil. Eu comecei a trabalhar no escritório dele ali com 14, 15 anos de idade, né? Naquela época, projetos eram feitos à prancheta, né? Já estava começando esses programas, né, de computador, tipo CAD, essas coisas similares. Ouvia-se falar disso. Mas a gente ainda trabalhava com prancheta, régua paralela, aquelas canetas técnicas, né, para desenho e tal. E o meu irmão me ensinou essa parte do desenho técnico da construção civil. Então, ou seja, ele fazia projetos, né, dentro da pequena empresa que ele tinha, e eu fazia os desenhos da prancheta. Então, eu me desenvolvi fazendo os desenhos. E eu acho que a parte que me inspira da coisa de lidar com a madeira, ela vem desde criança. O meu tio, irmão do meu pai, que também se vivo fosse, também já estaria hoje com bastante idade, ele era aposentado da Light, né, da empresa de energia, né, que foi a Eletropaulo, depois tornou-se outras coisas aí pelo estado, a antiga Light. E o hobby dele era fazer gaiolas de passarinho. Então ele fazia aquilo com maestria, era um negócio muito bem feito. E ele tinha na casa dele uma oficina montada. Tinha a serra tico-tico, lixadeira de cinta, todo esse aparato de uma pequena marcenaria. Ele tinha aquilo à disposição para construir as gaiolas de passarinho. Que ele vendia, claro, comercializava aquilo. E eu era um moleque xereta, né, pequeno, e eu gostava de ficar brincando com aquilo. E assim, a oficina, ele meio que era uma irresponsabilidade, vamos dizer assim, mas ele me deixava ligar aquela parafernália toda lá e lixar pedaço de madeira. Você adorando. Eu achava o máximo aquilo, né? Então eu tinha ali a autorização, meu tio tinha torno de madeira, tinha um monte de coisa, e eu, sei lá, eu tinha 10, 12 anos de idade, eu ligava aquele negócio todo e já brincava com aquilo, né? Então talvez a coisa de lidar com o material madeira, eu acho que venha disso daí. E a coisa de ter precisão, eu acho que vem do desenho técnico, que eu também, né, trabalhei ali um certo tempo com isso. Aí eu segui mais um tempo, até ali os idos ali dos meus 17, 18 anos de idade. Eu fui cursar a faculdade de Direito em Mogi das Cruzes, né, que é bem próximo lá de Jacareí, que é a minha cidade.
era uma opção que a gente tinha na época, né? Não se tinha ainda tantas universidades, tantas faculdades, né? Ali nos meados dos anos 90, né? Bom, a internet então esquece, né? Isso aí a gente nem ouvia falar disso. Era uma coisa ainda lá distante. A gente vibrava com o fax naquela Exato. época. O fax era o que havia para se comunicar com o mundo, né? E o direito, cursei 2 anos, eu vi que aquilo não era o que eu queria para mim, acabei abandonando, né? E a história da música, violão sempre teve ali à disposição. Meu irmão tinha violão, os colegas todos tinham, né? Eu já brincava um pouquinho com alguma coisa. Ali, quando eu estava ali com os 17 anos de idade, surgiu aquela novela Pantanal, com o galã violeiro, com o Almir Sater, tocando viola. Eu olhei aquilo e falei, não, eu quero um negócio desse pra mim. Eu preciso de um instrumento desse. Aí comprei numa loja lá de Jacareí, lá, aquelas violinhas de rodoviária, né, que ficavam penduradas lá, aquela Rei dos Violões. Puxa vida, hein? Rei dos E Violões. tinha um som bonito aquele negócio. O braço era que nem um bodoque, né? Mas o som era bonito. O negócio era legal. E eu aprendi mais ou menos a tocar a viola com aquilo. Eu falei, nossa, isso aqui é um instrumento maravilhoso. E a gente brincava, tocava além de moda de violas, agora tocava rock na viola, fazia maior fusarca o negócio, né? Então, é um instrumento que eu gostei muito na época. E foi isso que me levou a buscar construir o instrumento. Mas, em princípio, a ideia era arrumar aquilo que eu tinha, que era ruim demais. Então, assim, a minha viola foi a primeira cobaia que eu já, né, dei um jeito nela. E vamos dizer assim, que o martelo e o serrote resolveu, assim, a princípio, para fazer aquilo, para deixar funcionando mais ou menos. Eu sem saber nenhum tipo de informação, de nada, né? Eu consegui, de alguma forma, deixar o instrumento melhor. Aí eu comecei a estragar o violão do colega, do primo, aí a coisa foi, né? Agora, chegar na construção, como se não se tinha nenhum tipo de informação, primeiramente que a gente não sabia onde a informação estava. Então, assim, não tinha um luthier perto, assim, para você falar, ô fulano, deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que é, o negócio. Não havia isso, né? Pelo menos para mim lá. Então, a informação da construção do instrumento, ela era de fragmentos de informações de outras áreas. Então, ou seja, eu perguntava alguma coisa para um cara da marcenaria, né? Perguntava outra para outro sujeito de outra coisa, né? O sujeito que lidava com pintura automotiva, para ver como é que invernizava o instrumento, né? Então, a gente não tinha uma noção exata por onde começar. Que caminho, hein? E aquele tal negócio. E começou do pior jeito. Então, ou seja, eu fui buscar informação de outras fontes para que aquilo se materializasse em alguma coisa, né? Que horrível era. Lógico, o primeiro instrumento que eu fiz, você sentava no chão para dar risada. Sabe, era um negócio, era uma coisa escatológica. Era horrível aquilo. Mas, enfim, foi o caminho que eu tive para depois, com o tempo, ir aparecendo na mão da gente livro de luthieria, né? Você vai conhecendo músicos, conhecendo pessoas. Eventualmente, né, a gente já conseguia visitar algum luthier, né, para ver como era, tal. Um sujeito que me recebeu muito bem na época, o Joacir. Joacir, uma figura, né? Me recebeu, um amigo meu comprou um instrumento dele e eu fui junto lá. Que legal. Isso há quantos anos faz? Rio Nossa, Preto, ele morava em Rio Preto. Isso aí faz tempo, faz tempo. Eu tinha cabelo ainda, pra você ter uma ideia, de tanto tempo que faz.
Então, o Joacir, um sujeito que me recebeu muito bem, muito amável. Eu fui também na oficina do Saraiva, outro cidadão... Estará aqui brevemente. Muito bacana. Pessoa O Saraiva incrível. me recebeu lá também na época. O Saraiva já não tinha cabelo, eu tinha ainda um pouco. Eu ainda tinha um pouco, ele já não tinha mais, né? Então, assim, que daí a gente conseguia ter uma noção melhor do que era aquilo, de como chegar em resultados melhores.